Aqui na esquerda, isso aqui é a garganta. Prestem atenção aqui, ó. Aqui eu tenho o diâmetro livre, aqui os cheios começam a surgir, até que eles alcançam a altura final. Então, aqui eu tenho a garganta de um fuzil HK-G36KV configurado para o calibre 5,56 por 45 milímetros. Aqui eu tenho uma garganta de um fuzil novo. Na direita, eu tenho a mesma garganta fotografada 30 mil tiros depois. Isso foi, né, um teste que foi um envelhecimento controlado dessa amostra. Foram 30 mil tiros que foram efetuados com o mesmo lote de munição, seguindo um protocolo. Né? Cada 200 tiros foram efetuados, a cada série de 200 tiros foram feitos numa cadência próxima de um tiro por segundo, e a cada 200 tiros houve uma parada de 10 minutos para que fosse feito o resfriamento forçado do conjunto câmara através de ar comprimido. Tá certo? Então, reparem o seguinte: primeiro, visualmente, né, dá para perceber que o aspecto do aço muda, né? Esse craquelamento é fruto das chamas que foram alterando, né, a superfície do aço. E tem uma outra questão interessante também. Reparem que, né, aqui, ó, há um escorrimento do aço para dentro da raia. Isso aqui é fruto da combinação das chamas com o quê? Reparem que o escorrimento ocorre para um dos lados tão somente. Né? Reparem que aqui houve um escorrimento e desse cheio para cá não tem. Né? O que vocês acham que contribuiu, né? Que combinado com as chamas, foi responsável por, né, criar né, essa movimentação de material aqui para dentro das raias? Passagem do projétil quando está quente. A passagem do projétil. Né? Então, isso tem a ver com o, o lado do raiamento que imprime torque ao projétil. Então, tipo, se é dextrogiro, vai Vai ser. acumular de um lado se for Sim, sim. sinistro-giro de outro. Beleza? Então, repare que, né, visualmente a gente percebe que houve, né, uma mudança significativa de aspecto. Então, essa região que ela é responsável por receber o projétil e alinhá-lo corretamente com o raiamento, ela começa a perder um pouco a sua eficiência, né? Agora, olha essa segunda foto. É, aqui, né, teve um pequeno probleminha, mas assim, aqui na esquerda eu tenho o cano novo. Acabou ficando alguns resíduos, porque como antes das fotos foi feita uma ferição de precisão com 25 tiros, né? A limpeza do cano ela foi mal feita. Então ficaram alguns resíduos da combustão. Mas dá para a gente ter uma ideia, né, do aspecto do raiamento. Não esqueçam a coroa que está suja, mas olha como é que está, né, o aspecto das raias e dos cheios. Aqui, ó, a foto da direita é o mesmo local após 30 mil tiros. São fotos do mesmo cano. Reparem, né? A boca do cano, né? A região próxima da boca do cano, não existe craquelamento, não existem marcas. Não, o padrão de visual do cano é o mesmo do cano novo. Então, aqui, né, essa comparação, ela prova para gente que
o desgaste do raiamento não é tão significativo, perto do desgaste da garganta. Tá certo? Deixa eu só ver se tem. Só aproveitar que eu adiantei essas imagens. Esse ensaio foi realizado há 2 meses atrás, aproximadamente. A gente realizou, né, esses 30.000 tiros na academia, né, de formação da Polícia Federal em Brasília. E eu acabei coordenando esse ensaio a pedido do Departamento de Logística, da Diretoria de Logística da PF. A intenção era, né, a gente conseguir aprofundar no conhecimento técnico, né, na compreensão da dinâmica de desgaste dos canos que utilizam calibres de alta velocidade. Dentre outras questões, esse era um dos objetivos do ensaio. Então, vários aspectos foram monitorados, dentre eles a precisão do conjunto, a inspeção da câmara quanto à folga de fechamento ou headspace, e a velocidade inicial média do projétil à boca do cano, enfim, diversos aspectos que eles podem representar ou sinalizar possíveis desgastes, né, do equipamento. Então, né, de forma complementar, a cada etapa onde o teste era paralisado para poder fazer as aferições, depois do cano limpo, eram registradas também as imagens de diversos pontos específicos. A garganta, o evento, né, de tomada de gases ou porta de gases, né, o trecho inicial, médio e final do raiamento, enfim. Também foi feito esse tipo de registro, né, complementar. Só também a título de curiosidade, durante os 30.000 tiros, a intenção do ensaio era não realizar manutenções preventivas, apenas a limpeza do equipamento a cada 10.000 tiros. Então, a ideia era realmente deixar que as peças que têm o desgaste previsto, elas alcançassem, né, a fadiga. Então, em 30.000 tiros, foram substituídas 2 peças. Uma mola da garra do extrator, próximo do final dos 27.000 tiros, foi um momento em que a gente percebeu problemas de extração. Então, a gente paralisou o teste e identificamos que a tensão da mola ela tinha sido prejudicada. Então, nós substituímos a mola e o fuzil voltou a funcionar de forma perfeita. Lá para os 16.000, 17.000 tiros, a gente percebeu que o padrão de ejeção dos estojos tinha mudado. Os estojos estavam mais próximo do equipamento. E começou a acontecer também o seguinte fenômeno. Vez ou outra, ao final do último tiro do carregador, a arma também não estava parando aberta. Então a gente houve uma diminuição do ritmo de ciclagem do equipamento. O que a gente fez? Como essa arma ela é operação a gás com pistão, nós desmontamos a arma e reparamos que os anéis de vedação do pistão, que funcionam como anéis de segmento, né, similar a um anel de segmento de um cilindro de um automóvel, né, um motor a combustão, eles já tinham sofrido um desgaste. Então, nós substituímos esses 3 anéis, o que foi o suficiente para que a arma voltasse a operar de forma perfeita. Então,
foram essas duas peças que devem custar centavos de dólar que foram substituídas durante esse ensaio. Se nós fôssemos seguir o cronograma de manutenção preventiva preditiva da fabricante, todas essas peças teriam sido substituídas muito antes da falha ter sido identificada. Então, provavelmente, não teria ocorrido, durante os 30 mil tiros, nenhum problema de mau funcionamento. Outro dado interessante em relação a esse ensaio. Foram utilizados 30 mil cartuchos CBC 556 por 45 milímetros SS-109. Só houve lá para os 28 mil e alguma coisa, um problema, uma nega, que é provável que tenha sido uma falha do cartucho, mas que a gente nem tem como afirmar de forma categórica que um possível desgaste do equipamento não tenha contribuído para. Então, uma falha de munição no universo de 30 mil tiros, eu acho também que é um resultado louvável, né? Isso estatisticamente é 0,0033%. Então, não foi um lote fabricado para esse fim, foi um lote escolhido de forma aleatória, inclusive um lote de 2021. Beleza? Vamos. Alguém quer, né, alguma dúvida em relação a esse assunto? Ou alguém quer complementar algo? Ô, professor, só uma curiosidade aí. Como é que o senhor fez essa foto aí? Fez uma lupa estereoscópica? Foi um. Então, existe um equipamento que chama boroscópio, Boroscópio. né? Tem um boroscópio que ele é próprio para cano. Ele tem uma lente né, que direciona a câmera 90 graus. Então você tem a imagem da alma do cano. Ele tem Depois, aquele espelhinho, né? A 45 graus ali isso, na câmera. E perfeito, aí. perfeito, Tá. tá? Ah, É foi um, feita com o próprio boroscópio, então, essa é um imagem. próprio boroscópio, Tá. beleza? Maravilha. Obrigado. Por nada. Mais alguém? Professor, só mais uma dúvida aqui. A gente está falando só de a garganta, no caso, só para almas raiadas. Se fosse arma de alma lisa, seria o choque? Não. É, na verdade, as armas de alma lisa, elas têm, em regra, uma região à frente da câmara que tem a função similar ao do cone de forçamento, digamos assim, né? Similar ao cone de forçamento das armas que utilizam o sistema de repetição do tipo revólver. Mas esse afunilamento ele tem uma função totalmente diferente da garganta presente nos canos de alma raiada, né? Enfim, né? Inclusive, em regra, esse afunilamento, né, esse funil, ele também não sofre desgaste significativo e não interfere, em regra, no desempenho do conjunto. Isso aqui, né, essa tensão especial à garganta é algo muito típico dos calibres de alta velocidade. Por quê? Porque a degradação ela é acelerada e as suas consequências são visíveis, porque elas alteram de forma significativa o potencial de precisão do conjunto, tá? Eu não tenho A pergunta indicador. também, professora, é porque se ocorre algum desgaste na câmara, ou não sabia se tinha certeza se tinha garganta nas armas de alma lisa, esse cone de forçamento. Não tem como fazer, igual o senhor falou, que é cortar o cano ali, né? Porque senão ia tirar o choque da arma, né? Para, por exemplo, refazer a câmara, se tivesse algum desgaste na câmara da arma de alma lisa, numa espingarda, não teria como cortar, né? Porque senão tiraria o choque, né, da Então, mas arma. assim, o choque fica na boca do cano, né? Então, assim, se fosse possível fazer a mesma coisa,
A gente não teria compromisso, não seria essa a limitação. Mas o que que acontece? Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Não é todo calibre, não é todo fuzil que é passível de ser revitalizado através dessa técnica que foi colocada para vocês agora há pouco. Normalmente, você precisa, né? Normalmente, essa opção de cortar a câmara e refazê-la logo à frente, isso é possível tão somente nos fuzis de repetição por ação deslizante do ferrolho ou de tiro unitário, cujo perfil do cano permite esse tipo de alteração, né? Os perfis, normalmente, isso é possível nos canos que são chamados de canos pesados ou de cano do tipo Bull, onde eu tenho um perfil homogêneo da câmara até a boca do cano. Os fuzis que têm perfil leve, né? Os perfis que são típicos da utilização para caça, que você tem um perfil maior próximo à câmara e depois um afunilamento, né, em direção à boca do cano, em regra, esse tipo de cano não permite essa revitalização que eu citei agora há pouco. É algo muito restrito que a gente não pode colocar como regra geral, né? Os fuzis semiautomáticos, isso aí, né, eles não, em regra, eles não são passíveis de serem revitalizados através desse tipo de técnica.